Olá, nesse vídeo eu vou estar fazendo a ponta, tá? Para vocês verem como eu faço a ponta. Nessa raspagem que eu vou fazer agora, eu pego o paquímetro e meço da linha até o final da palheta, tá? A minha palheta mede 26,5, exatamente, 26,5. Aí eu divido por 2, que vai dar mais ou menos 13,75, tá? Que olha lá, no paquímetro vai estar lá no 13º traço, o zero vai estar marcando isso. E esses números aqui debaixo do paquímetro é para marcar o número depois da vírgula. Aí eu coloco o meu 7 alinhado lá. Tá? E aí eu vou marcar metade. Eu gosto sempre de passar um grafite aqui na ponta do meu paquímetro para eu poder marcar, eu ver a marquinha. Depois eu faço uma marca um pouquinho mais profunda com a faca, porque com o manuseio o grafite acaba saindo. Então eu venho aqui com a faca e dou uma marcadinha dos dois lados, antes de eu começar a raspar. Apesar de eu dizer que nesse vídeo a gente vai fazer a ponta, nesse início eu vou tirar um pouco do verniz do coração pra minha paleta poder vibrar, tá? Aí, aqui eu imagino que cada lado eu penso em tirar de 2 lugares. Você imagina que aqui no centro tem uma coluna. Se você quiser, você pode marcar com um lápis, tá? O centro, para você não passar a faca em cima. E aí, lado 1, lado 2. Cada lado vai ter 2 canais, né? Canal A, canal A. Na lateral, canal B mais próximo à coluna, canal A e canal B, tá? Eu nunca passo a faca no meio para retirar o verniz, porque se você tira aqui rente à coluna, o verniz do centro vai acabar saindo, então não tem essa necessidade de você passar aqui, tá? Fora que você pode tirar a coluna e aí você vai deixar a sua palheta instável, tá? Eu raspo 3 vezes de cada canal. 2, 3. Percebe que a minha faca tira o verniz e o verniz sai um caracolzinho, né? Olha lá. 2, 3. Isso quer dizer que a minha faca está bem amolada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. As fibras começam a aparecer, eu vou fazer isso do outro lado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha lá. Vou molhar um pouquinho porque a minha palheta tá seca. É importante a gente sempre raspar ela umedecida, tá? Porque é como a gente toca, é como a gente faz a palheta vibrar. Ela úmida, tá? Se você trabalha com a cana muito seca, você pode arrancar um pedaço dela. E se você trabalha ela encharcada, você também pode arrancar um pedaço dela. Agora, vou pegar essa parte aqui, que é 26,5, e vou dividir por 3, que vai dar mais ou menos 8,8. Vou de novo lá com o paquímetro, olha, depois do 8º tracinho, e aí aqui eu vou achar o meu número depois da vírgula, 8,8. Aí eu marco a ponta. Você vai olhar e vai falar, professora, minha ponta vai ficar enorme. Não tem problema, tá? Tá dentro dos padrões. E pensa que quanto maior a área, né, maior
chance você tem de acertar a ponta, porque se você arranca um pedacinho aqui na ponta, você tem muito material para cortar. Então, uma ponta grande é legal. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu fiz nesse pedaço maior, né? Eu vou fazer agora na ponta. Vou fazer a mesma coisa, seguir o mesmo padrão. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Essa daqui é a faca que eu uso para retirar verniz. Eu sempre trabalho com 2 facas, ou às vezes 3. Eu trabalho... Essa daqui ela retira o verniz e a outra dá acabamento. Então, ela ainda dá para trabalhar nessa parte aqui. Quando eu tiver mais fino, eu pego outra faca. Eu preciso de uma faca muito afiada. Eu não precise fazer força alguma para retirar material. Não que eu tenho que fazer nessa. Já tá ficando cega já. Eu tento usar toda a área da faca, tá? Eu agora, olha lá, tá bem marcadinha a ponta. A coluna tá lá. Eu vou pegar agora a minha faca mais afiada. Com a minha faca afiada eu penso em um único canal, tá? Eu vou raspar daqui até o final, 3 vezes cada lado. Por que eu não faço aquele esquema de fazer 2 canaizinhos de cada lado? Porque eu posso levar um pedaço da lateral. E aí eu vou deixar pra eu fazer isso depois que eu tiver com a lingueta, tá? Aqui você tem que tomar muito cuidado, a ponta já tá muito fina, e aí eu vou até o limite da minha palheta pra eu poder cortar a ponta dela, tá? O máximo que eu conseguir deixar a ponta fina pra eu poder cortar a ponta. É muito importante, se você tá inseguro de tirar muito material dessa região aqui e levar a ponta, olha lá, é normal você sempre tem mais material na base da ponta e no final você sempre retira mais, tá? Então, você tem que ter esse cuidado de afinar bem a ponta antes de cortar, porque se você corta com a ponta muito grossa, ela pode rachar. Minha paleta já secou, vou dar mais uma olhadinha nela. E aí, se você falar assim, eu não vou, não tô com medo de raspar, porque eu vou tirar a lateral, você vem aqui na ponta, desbasta ela bem, tá? Deixa ela bem fininha, pra você poder cortar a ponta. Ó, tá bem fininha mesmo, tá? Vou cortar a ponta agora. Dou uma olhadinha antes. Nesse ponto aqui, se ela não tiver umedecida e você for cortar a ponta, ela racha, racha mesmo, tá? Então tem que deixar ela úmida. Minha paleta já tá vibrando.
colocar a lingueta. Eu gosto dessa lingueta de metal porque ela é bem fininha e ela não força as fibras da minha palheta, tá? Deixando ela aberta. Então eu gosto dessa lingueta aqui. Se você tem uma de madeira ou de plástico, dá uma lixadinha nela. Acho que vale a pena lixar pra você ter uma lingueta mais fina, tá? Agora aqui eu vou fazer o desenho da casinha, porque eu só raspei em uma direção, né? Ele fica lá, um W aqui na ponta, e aí eu quero fazer um telhado. O que eu vou fazer? Eu coloco a faca aqui na base, né? Da ponta, e aí eu vou inclinar minha faca assim. E eu vou pensar em retirar o material em direção a essa ponta, tá? Sempre nessa direção, de todos os lados. Nessa parte aqui é importante que você fique muito concentrado, tá? Eu raspo a ponta com a faca, eu sempre dou aquela inclinada assim, no final, olha. Tá? Pra ter certeza de que eu vou levar o material até a ponta. E eu uso o polegar da minha mão esquerda pra ajudar a empurrar essa faca. Tá? Como que eu seguro a palheta? Eu apoio o tubo nesses 3 dedos, o indicador ele fica apoiando apenas, tá? Ele não empurra a palheta pra cima, ele só apoia. Com essa parte aqui do polegar, eu ajudo os outros 3 dedos a firmar o tubo e o dedo, ele fica ajudando a manusear a faca, tá? Enquanto a mão direita, ela tá fazendo esse movimento aqui apenas, o meu polegar, ele tá ajudando a ter controle da área onde que eu vou raspar. E aí eu tenho controle aqui, se eu vou raspar nessa direção, e eu vou girando a faca, olha, no meu polegar, tá? Pega aí um pedacinho da ponta, não tem problema, só cortar, tá? A gente ainda tem um pedaço para poder trabalhar. A sua ponta, ela não pode ficar menor que 3. Deixa eu ver se eu tenho salvação. Tenho. Tudo bem. Tá? Vou dar uma olhadinha nela. E aí eu vou cortar.
paleta americana, ela tem um lado que ela fica pro lábio inferior. O lado menor dela, ela fica pro lado inferior. Eu normalmente, eu uso o nozinho da linha aqui, essa cruzadinha, pra marcar que é o lado que eu coloco pra baixo, tá? Que vai ser o lado menor. Como foi o outro lado que eu peguei e tirei um pedaço maior da ponta, essa paleta eu vou fazer o contrário, tá? Aí eu vou deixar esse lado menor pra baixo, pro lábio inferior. Só que na hora de cortar, o lado que vai ficar menor, ele fica pra cima. Porque eu apoio a minha paleta lá, no toquinho, mas eu dou uma levantadinha nela, num ângulo mais ou menos de 45 graus. Né? Isso aqui, eu tiro um pedaço da ponta, né? Acabei de molar minha faca e, enfim, aí isso pode acontecer de arrancar um pedaço. Eu vou tirar um pedaço grande da ponta agora, mas normalmente a gente vai tirando aos poucos, tá? É só pra eu poder fazer a finalização da paleta. Depois eu vou ajeitar. Aqui ela ficou com pontinha curtinha, que seria mais ou menos o tamanho final dela. A diferença vai ser que eu vou ter um pouco mais de dificuldade de fazer ela vibrar agora no início, mas depois que eu tirar as janelas, ela vai estar funcionando perfeitamente. Já dá pra ver o telhadinho dela lá, eu já tenho um telhado, tá? Vou colocar a lingueta por dentro só pra vocês verem como que já tá raspada a ponta. A ponta ainda tá bem grossa, por isso que ela ataca, mas o ataque ainda tá bem resistente. Eu falei que a ponta não poderia ficar mais do que 0,3. Ela não pode ficar menor do que 0,3,5, tá? 3 é muito pequeno já. Você vai ter dificuldade pra tirar som na paleta. Olha só, nessa etapa aqui, a gente vai pra baixo, tá? E aí raspa a janela, que vai ser o nosso próximo vídeo.